E lá vamos nós. Hoje eu gostaria de apresentar um script que eu fiz que transforma e-book em audiobook. Esse script ele é bem interessante, ele surgiu um tempo livre meu, eu queria fazer um projeto, só que eu não queria fazer API. Eu acho chato ficar só em API. Então, fazer scripts ou coisa um pouco diferente do comum vão me permitir aprender mais, a me desafiar, porque às vezes você fica muito no automático fazendo projetos só em API. Então, me surgiu essa ideia, porque eu falei, há um tempo atrás eu ouvi audiobook, e, cara, eu falei, cara, como é que eu posso fazer um, um audiobook de um e-book sem precisar de uma pessoa lendo e outra pessoa ali com algum equipamento registrando o som que a pessoa está lendo? Então, eu comecei a pensar nisso. E com isso, eu comecei a explorar coisas como, por exemplo, ah, eu comecei a explorar, cara, como é que eu posso, por exemplo, o e-book às vezes é um PDF, como é que eu posso extrair um PDF? Aí eu achei uma biblioteca que extraía o texto e o PDF. Beleza, uma parte eu já tinha. Agora eu precisava, como é que eu faço aquele texto virar um áudio? Sem precisar de uma pessoa. Aí eu me recordei que existe serviço que eles chamam de TTS, ou Text to Speech, eu acho que é assim que se pronuncia, que transformam seu texto em áudio. Então, beleza, eu já tinha parte ali. Consegui extrair o texto, conseguia. Já tinha ideia de como eu ia pegar esse texto, transformar em áudio, e eu tinha etapa de quê? Eu tinha achado alguns serviços que transformavam texto em áudio, e um que eu já tinha trabalhado, que é o Amazon Poly, que faz esse trabalho de transformar texto em áudio, me ajudava. Só que tinha um detalhe: quando você usa alguma API ou algum serviço, ele limita a quantidade de caracteres por requisição que você vai fazer para aquele serviço, para transformar seu áudio em texto. E aí isso me gerava desculpa, para transformar seu texto em áudio. Isso me gerava uma limitação. Eu ia ter vários pedacinhos de áudio do livro. Como é que eu junto isso em um único, vamos falar assim, em um único arquivo? E aí eu fui pensando, cara, eu preciso que cada arquivo tenha um nome, por exemplo, a numeração de um até o de um e vai incrementando de um em um para eu conseguir ordenar isso. Eu tenho que passar essa lista de arquivos para alguma biblioteca que consiga gerar vamos falar assim, concatenar, vou usar o termo de quando você junta duas strings, mas juntar, concatenar os áudios para gerar um único áudio, que seria o e-book. E aí eu fui pesquisando e eu descobri que tinha como fazer isso, encontrei uma biblioteca em que por baixo dos panos ela usa o FFmpeg. Esse FFmpeg, ele é uma junção de várias libs que manipula áudio e vídeo. E uma das funcionalidades que esse FFmpeg tem é juntar os arquivos, ali, pedaços de arquivo. Então, o que eu fiz? Eu não usei o FFmpeg direto, porque ele é uma lib que você tem que instalar no seu computador. Eu usei uma libnote que abstrai isso para mim, comunica com ela. Então, para facilitar. E aí, beleza. Falei dessas etapas, expliquei um pouco. Agora vamos descobrir. Então, como é que eu juntei tudo isso, todas essas etapas, passei isso para um script? Como é que eu montei isso dentro de um script? No caso, eu já dei spoiler em Node.js para fazer isso para mim. Então, vamos para o VS Code, que aí eu vou mostrar o, como eu fiz isso. Então aqui já tem um teste que eu estava fazendo, levou 37 segundos para gerar esse e-book aqui. Esse e-book é um livro de estrutura de dados que tem em inglês. Aqui eu vou começar do final, onde é um script simples, onde eu tenho essa função chamada Generate Audiobook, como o nome já explica, é para gerar o audiobook. E eu tenho essa primeira etapa. O que é essa primeira etapa? É para ler o PDF, essa função vai ler o PDF e transformar em áudio. Então o que eu faço aqui? Eu tenho uma promise, eu tive que criar uma promise devido a esse cara extract. Esse extract,
Ele foi já. Se nós formos olhar aqui, é uma função que esse módulo PDF Text Extract me dá. E eu consigo passar, por exemplo, aqui nela, o caminho do meu PDF, no meu caso, o ebook.pdf, e aí ele vai retornar um callback. Infelizmente, ele não está trabalhando com promise, então por isso eu criei a promise aqui. Se der algum erro, rejeita. Se não, o que eu faço aqui? Ele me retorna as páginas. Então, ele me retorna um array com todas as páginas do e-book. E o que eu faço? Aqui eu junto elas. Então, eu faço um join e conto a quantidade de letras que tem, a quantidade total de letras. Por quê? Eu preciso disso para me fazer o loop aqui. E esse loop, ele não vai ser um loop que incrementa de 1 em 1. O porquê, Thiago, você não vai incrementar de 1 em 1? Imagina eu mandando 1 em 1 caractere para o serviço. Cara, não vai funcionar. Até funcionaria. Quando eu juntar o áudio, provavelmente, talvez funcionaria. Mas entenda que eu tenho palavras, não é só um caractere. Então, qual que foi a minha ideia aqui? E também para evitar e para eu reduzir a latência de comunicação com o serviço, o que eu estou fazendo? De 3.000 em 3.000. Então, começa com o índice com valor 0, e ele vai até atingir o total de caracteres do e-book, que eu tenho aqui, e o índice vai incrementando de 3.000 em 3.000. E o que eu faço? Para me extrair o texto que eu tenho que mandar para o serviço, o Amazon Poly, que vai transformar para mim o texto em áudio, o que eu faço? Eu tenho um e-book aqui, que nada mais é que, vamos falar assim, contém todos os textos extraídos, vamos falar assim, todas as páginas extraídas, é uma string gigantesca, e o que eu faço aqui? Eu uso esse cara substr. Qual o primeiro parâmetro? A posição inicial e a quantidade de caracteres que eu vou extrair. Então, a primeira iteração, o índice vai estar igual a 0. E o que ele vai fazer? O resultado vai ser o quê? O text vai ser... a variável text vai conter o texto que está na primeira posição, que é a posição 0, a 3.000. Imagine que agora eu estou na próxima... Fez toda a interação do loop e voltou para o topo. O índice começou no... Agora o índice é 3.000. Então, vamos fazer um segundo cenário. O índice agora está 3.000. Então, o texto, o que vai fazer quando eu fizer esse trecho de código? Ele vai começar... o substr, o primeiro parâmetro, é onde é o ponto de início da extração. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar agora no 3.000 e vai sair 3.000 caracteres a partir daquela posição. Então, ele vai pegar de 3.000 a 6.000. E ele vai pegar esse texto e vai mandar para o Transform Text to Audio File. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui ainda, eu vou entrar na função primeiro para explicar, e depois nós entramos nesse detalhe do porquê eu estou mandando para um array de promise. Aí aqui eu tenho a parte da Amazon. O que eu fiz? Eu tenho um SDK da Amazon. Esse foi uma das coisas que para mim usar o serviço Amazon Poly, eu preciso do SDK da Amazon. Eu falo a versão, a região que eu vou trabalhar, porque os serviços da Amazon, muitos são separados. E detalhe aqui, o Amazon Poly, dependendo de certas regiões, ele não tem suporte a alguns idiomas, ou às vezes alguns voice IDs. Eu vou entrar em detalhe agora do que é isso. Aqui, eu estou falando, eu criei uma instância do serviço do Amazon Poly. Você não está vendo credencial aqui porque ele está usando a credencial que está configurada na minha máquina. Depois você pode pesquisar como é que configura se a AWS CLI. E o serviço da Amazon acaba pegando essa credencial do AWS CLI, que tem um profile chamado default. Então, quando ele está consultando aqui, ele está pegando o meu profile da AWS CLI com o nome default, porque você pode ter vários nomes. Imagina que você trabalha com uma empresa e você tem também, igual um side project que usa coisa da Amazon, você pode ter lá
personal profile e ter company profile. Então, quando você for referenciar, você especifica qual profile e assim eu vou usar a credencial do um ou do outro. Mas voltando aqui, tendo a instância do Amazon Poly, eu chamo esse síntese speech. O que vai acontecer isso aqui? Se eu não estou enganado, esse cara vai criar uma voz sintética, que é uma voz mais próxima da voz de um ser humano, usando inteligência artificial. Você tem aquele modelo mais robotizado, que seria muito próximo do Google, da vozinha lá do Google Translator, por exemplo, quando você põe um texto, mais robotizado. E o que ele espera? Ele espera um objeto onde ele tem um texto, eu falo o formato que vai me retornar, o output, então o áudio vai ser MP3, o language code nada mais é que o código do idioma que está esse texto. No caso, o texto é em inglês, então é EN-US. E o S de Estados Unidos, porque você pode ter inglês britânico, que é UK, por exemplo, se eu não estou enganado. Você tem outras variações de inglês. Por exemplo, se fosse português, seria PT, BR, se for português brasileiro. Mas você tem outros, vamos falar assim, outros português. Você tem português de Portugal. Então aí já muda. Aqui essa última sigla está especificando o país, por exemplo. É português, mas o português do Brasil. Agora, por exemplo, nós voltar para o inglês lá, é o inglês, mas dos Estados Unidos. Se fosse UK, seria a Reino Unido. Então, Inglaterra, se eu não estou enganado. E o Voice ID, esse cara varia baseado no Language Code. Igual o Voice ID aqui, Joana, vamos falar assim, ele é disponível para o inglês US. Pode ser que o inglês UK não tenha ele. Então você vai ter que olhar na documentação do Amazon Poly quais são os voice IDs para cada language code. O PTBR, por exemplo, se eu não me engano, tem a Camila. Aí seria o voice ID da Camila. E aqui eu ponho o ponto promise para o serviço da Amazon trabalhar com promise, porque senão seria callback. Aí ele vai me retornar uma promise, eu pego o dado aqui, ele me retorna esse audio string, que é um buffer com conteúdo, e eu escrevo ele no diretório áudio. E tem um file name. Esse file name vem da onde? Esse file name nada mais é que esse cara aqui, total áudio, que é uma variável que eu fico incrementando ela. Então a primeira interação do loop, quando eu passar chamar o transform text to audio file, o que vai acontecer? O total áudio vai ser igual a 1. Desculpa. Depois ele vai incrementar. Então na próxima segunda interação, o total áudio vai ser 1. E isso vai ser importante mais na frente quando eu for concatenar os arquivos, porque aí eu consigo definir ordem. Aí você deve estar perguntando, cara, por que você está em vez de você, por que você não pôs um await aqui? Por que você não pôs um await aqui? Bem, se eu pôs um await, eu ia estar fazendo o quê? Eu ia, por exemplo, vamos supor que eu pegaria a primeira interação, as 3.000 palavras, ia gerar o texto, ia fazer esperar. Aí a segunda, das 3.000 às 6.000 palavras, igual eu estava explicando, só ia ocorrer depois que esse aqui terminasse. Mas se você for analisar, a primeira interação, o texto dela, eu não preciso dele na segunda interação, então são independentes. Então, o que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma ideia que é em Node que eles chamam de executar tarefas em paralelo, entre aspas, tá? Porque Node não tem paralelismo. Então, o que eu faço? Eu ponho aqui, promise, esse array meu aqui, eu mando eu pego essa promise e coloco dentro. E aí nesse if aqui, quando essa lista, esse array atingir o valor 30, ele vai chamar await promiseal, que vai fazer o quê? Agora ele vai fazer esperar que aquelas 30 promises aqui sejam feitas para eu dar continuidade.
O que acontece no Node quando você recebe isso? Ah, o Node, como é uma promise, é algo que está trabalhando com I/O, o Event Loop vai pegar aquilo e delegar para a libuv. A libuv vai criar um processo à parte para cuidar disso. Se eu fosse o await aqui não trabalhasse dessa forma, quando eu fosse fazer a segunda interação, ela só ia ocorrer depois que vamos falar assim, aquela tarefa que a libuv criou, aquele processo que a libuv criou, terminasse. Aí eu ia para a segunda interação, que seria o texto da posição 3000 a 6000. Só que eu não preciso, eu não dependo um do outro. A primeira interação, o texto da primeira interação não depende do texto da segunda interação. Então, eu consigo fazer isso. Pôr vamos falar assim, numa lista e pôr o pronuncial. E agora o que ele faz? Agora sim ele trava, vamos falar assim, ele fala, ó, o resto do código aqui, desculpa, o resto do código aqui só vai ocorrer quando terminar de processar essas 30 que está esperando. Com isso eu consigo ganhar velocidade. A ideia aqui é ganhar velocidade, porque eu não, vamos supor que se eu usasse o await aqui, não trabalhasse com esse conceito de paralelismo, tarefas paralelas, o que ia acontecer? Vamos supor que essa função gastasse 5 segundos. Eu ia esperar 5 segundos para ir para a próxima interação. Se eu estou na primeira, 5 segundos, depois que ir para a segunda. Aqui não. Eu vou meio que não vou ter que esperar 5 segundos. A desvantagem é, se ocorrer um erro, vamos falar assim, no item 1, que está na primeira posição desse array, gerar um erro, ele simplesmente quebra todo o fluxo do restante das 29 promises que estão gerando transformando o texto em áudio. Então existe essa desvantagem. Você ganha em velocidade, performance, porque você meio que delega coisas para serem feitas em paralelo, mas se ocorrer um erro, o pronuncial vai estourar o erro e não vai deixar você terminar as 29. Então tem desvantagens. Mas aqui a desvantagem é aceitável. Então eu ganho tempo com isso. E aqui, como eu expliquei, depois que eu faço pronuncial, então significa que ele já escreveu os 30 arquivos dentro do diretório áudios. Eu limpo a promise para não deixar aqueles registros antigos. Aí acabou o loop aqui, eu tenho essa condição. Por que eu faço essa condição? Pode ter acontecido de não ter caído no if e nesse promises transfer text to audio, esse array tem lá 5, 1, 7, 10 itens. Então eu pego, se for maior que 0, significa que tem coisa para ser processada. Eu processo e limpo o array. E depois terminou, tá tudo ok? Eu chamo resolve. Com isso, eu termino essa primeira etapa aqui de extrair o texto do PDF e transformar em áudio. E os áudios vão estar todos dentro do diretório áudios. E agora nós vamos para o concat audios to only audio. Então, junta tudo, pega aqueles vários chunks, vamos falar assim, vários pedaços de áudio e transforma em um único áudio, que é o e-book final, o audiobook final. Então vamos lá. Aqui, o que eu faço? Eu uso o FS, que é vamos falar assim, um módulo nativo do Node que lê disco, eu consigo interagir com o file system. Aqui eu vou ler um diretório. Qual que é o nome do diretório? Áudios. Se eu pegar aqui, nome do diretório, áudios. Então, o que esse cara vai me dar aqui? Ele vai me dar a lista de arquivos que estão dentro desse diretório áudios. E aqui eu chamo short. Se você já conhece a JavaScript um pouco mais profundo, você sabe que isso aqui é para ordenar, e o nome da função mesmo diz, é para ordenar as informações. Por que disso? Porque quando eu trazia os dados aqui, por exemplo, a lista, às vezes estava lá 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 6. 4, 5, por exemplo. Ele não estava organizado. Eu precisava
os arquivos, eu precisava que eles estivessem ordenados, porque quando eu concatenar, o audiobook vai ficar certinho. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o resultado que é do comando que ele executa. Você vai perceber que começa. Esse é o nome que fica lá. Por exemplo, tem um áudio, o arquivo 0, que é o primeiro áudio, aí tem o segundo, que é o 1, o terceiro, que é o 2. Lembrando que é como se fosse um array, começa em 0, em diante, mantendo a ordem. Com isso, quando eu concatenar os arquivos que contém, cada um contém um pedaço do áudio, então o que vai acontecer? Vai conseguir gerar o audiobook corretamente. Isso tudo porque eu ordenei os registros para manterem a ordem correta. Baseado no quê? Baseado no nome. E como é que eu faço isso? Se reparar, o nome que fica é esse aqui, ó. É a numeração, que é o total, que é esse carinha aqui que gera, que eu uso ela. Por isso que ele fica incrementando, igual eu tinha explicado. Ele começa com 0, na próxima iteração é 1. Então eu faço o quê? O split por ponto, ou pegar só essa primeira parte, que é o número, e faço o parse. E assim eu defino se A é maior que B. Se não for, menos 1. E assim a função short vai começar a ordenar essa lista para mim, que eu preciso que esteja ordenado. E aí o que acontece? Aqui eu faço o map, porque eu preciso... deixa eu só pegar aqui dele até a lista. Path where, tá? Aqui, cadê? Áudio, tá. Resumidamente, esse cara aqui eu tô montando isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Porque o data aqui, quando eu intero pela lista, ele vai ter uma lista dessa forma aqui. 0.mp3, 1.mp3 em diante. Só que a lib que concatena, ela precisa de todo o caminho. Então tem que especificar que ele está dentro de áudio. E é onde eu faço esse map já para fazer isso. Então o resultado final aqui, em vez de 0.mp3, vai ficar o quê? Áudios.0.mp3. Barra áudios. Desculpa, não ponto, barra 1.mp3, porque ele precisa de todo esse caminho aqui na hora de concatenar. Então, vou limpar isso aqui. E aqui, eu também, como a lib audio concat, que usa o ffmpeg por baixo dos panos, ele não trabalha com promise. Então, eu criei uma promise para isso. E aqui eu passo a lista, que é os nomes aqui, que é esses carinhas aqui. Vai ser um array JavaScript com os nomes, cada posição tem um nome, ordenada, e eu tenho um final file, que nada mais é o nome do arquivo final, que é esse aqui, ó. E com isso ele vai pegar e fazer o quê? Ele vai startar, aí aqui tem a mensagem de start, e se ocorrer um erro eu tenho a mensagem, e quando ele termina, o que eu faço? Eu só mando o output, que provavelmente é esse carinha aqui, e aí eu deleto o diretório áudios aqui e recrio. Tiago, por que você faz isso? Porque imagine que você tenta rodar o script a segunda vez, por algum motivo. Vai dar um erro porque o arquivo 0.mp3 já existe. Então eu já limpo, porque nem precisa... os arquivos dentro de áudio não são mais necessários, porque o resultado final está aqui, ó, audiobook.mp3. Então, aí, esse é o papel desse carinha. Ele pega, ele sabe onde estão os arquivos, que é dentro do diretório áudios, e esse é o arquivo final, audiobook.mp3. Você pode dar o nome que você quiser, esse foi o nome que eu dei. E para rodar, o que você faz? Node.index.js. E aí ele vai começar a fazer a extração, igual eu expliquei lá. Então, pessoal, eu acho que era isso. Eu, pelo menos, achei muito interessante porque eu consegui explorar coisas diferentes. Cara, como é que eu transformo texto em áudio? Poxa, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu reduzo o tempo?
que é igual fazendo aquelas tarefas em paralelo lá que eu expliquei. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico dessa questão de fazer tarefas em paralelo em Node, entre aspas. Aí eu vou entrar, vou mostrar o Node, o Event Loop, como é que funcionaria o fluxo, pra você ter uma ideia. Então, esse tipo de coisa eles são desafios interessantes. Concatenar os arquivos. Pô, eu preciso ter uma forma de ordenar os arquivos de áudio, porque cada arquivo é um pedaço do e-book. Ah, beleza. Se eu der um número, cara, eu vou conseguir ordenar. Então aí a partir daí eu fui, conforme eu fui fazendo o script, cada etapa dessa, extrai o texto. Agora transforma o texto em áudio. Como é que eu faço agora para concatenar? Então foram coisas que eu achei interessante. E dica, às vezes você tá não tá mais, pô, com aquele gás para, pô, vou fazer API de novo. Tenta fazer um negócio diferente. Pô, você vai explorar coisas diferentes. Então isso é legal. Bem, pessoal, era isso. Ah, eu vou eu vou pausar, melhor dizendo, eu vou finalizar por aqui. Eu vou ver se o resultado mostra aqui. Eu tento retornar aqui para mostrar. Eu vou fazer uma pausa. Melhor dizendo, eu não vou finalizar. Eu vou fazer uma pausa. E assim que tiver ok, eu volto para finalizar e mostro o resultado. Beleza? Bem, voltando aqui, eu acabei de gerar o áudio. Aqui foi um negócio interessante, eu não vou dar refresh aqui. Isso aqui seria os resultados. Quando eu mando para o Amazon Poly, aqueles 3.000 caracteres, ele transforma em áudio. Então aí fica dessa forma, ó, 0.mp3. Conforme a interação, a variável total áudio vai incrementando, ele vai mudando aqui a 1.mp3. Esses números são interessantes e úteis para mim nessa parte aqui de ordenar, para eu garantir que eu vou pôr na posição correta. Quando eu for concatenar os arquivos, eles vão estar na posição correta. Eu vou estar primeiro pondo o 0, depois o 1, depois o 2 e o 3. E concatenar esses áudios em um só. Porque se eu não ordenasse, eu poderia ter o 0, depois o 2, o 3, depois o 1. Aí a leitura ia ficar algo confuso. Na verdade, quando você fosse ouvir, ia ficar confuso. Então, essa aqui é muito importante. Então, se eu for perceber aqui, eu dei um refresh, até sumiu, porque eu já deletei. E aqui é o que acontece. Ó. Primeiro ele faz a extração do texto, igual eu expliquei. Finalizou, ele começa a geração do audiobook. Esse é o comando do FFmpeg, se eu não estou enganado, que ele pega cada áudio desse que tem um pedaço do texto e transforma em um único áudio, que é o quê? Que é esse arquivo ebook.mp3. E gastou esse tempo aqui. Lembrando que é um tempo usando o console time. Então, assim, pode ser mais tempo ou menos tempo, porque às vezes tem um processo rodando no computador que toma tempo. Então, não medir tempo mesmo é bem difícil, principalmente no computador pessoal, que você tem Chrome, você tem ferramenta igual eu estou gravando um vídeo aqui, rodando, isso querendo ou não afeta, consome recursos do seu computador que poderia estar livre para fazer rodar apenas esse script. Então, acho que era isso, pessoal. Se surgiu alguma dúvida sobre o script, ou se tá pensando em alguma coisa referente a esse tipo de coisa, sobre transformar texto em áudio, se acha que faz sentido compartilhar, trocar uma ideia, deixa nos comentários do vídeo. Eu vou tentar ajudar. Se eu não souber responder, vou pesquisar e tentar te ajudar. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Todos os links, por exemplo, do GitHub vão estar na descrição. E até a próxima.